Olá, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é mais um Panorama Brasil. Hoje, excepcionalmente, o companheiro Rafael não estará conosco, mas todas as quintas-feiras a gente sempre traz as notícias do estado do Paraná. E hoje uma notícia não muito agradável, né? Uma notícia muito triste que o Paraná ultrapassou aí na data de ontem, né, os 15 mil mortos por coronavírus, né, apenas em dados oficiais. E essa não é uma fatalidade, né, apesar de ser uma situação muito catastrófica, e sobretudo para aquelas pessoas que foram afetadas, né, por essa situação, que perderam familiares, pessoas próximas. Isso é um resultado da política genocida do governo bolsonarista do Paraná, né, do governador Ratinho Júnior, que não fez nada diante da pandemia desde o início, né, não testou a população, não abriu sequer um concurso para contratar mais profissionais da saúde, né, pelo contrário, abriu concurso para contratar PMs e bombeiros. Então, esse é o resultado da política da direita golpista aí no Paraná, né. Então, nós vamos falar sobre esse e outros assuntos, também sobre a questão da barreira sanitária que foi colocada no litoral, né. É um assunto que está sendo bastante comentado nas redes sociais, né? Os companheiros estão vendo aí as fotos. Nós vamos explicar melhor o que está acontecendo e a manobra, né, dos governos para, obviamente, colocar a responsabilidade, tirar a responsabilidade dessa situação catastrófica da própria política, da própria gestão pública, né, do próprio poder público, e colocar na conta da população. Mas antes de mais nada, eu queria chamar os companheiros a se inscreverem no nosso canal, né? Nós atingimos recentemente 90 mil inscritos, né? Agora estamos muito perto aí de chegar aos 100 mil inscritos, então eu peço que os companheiros se inscrevam no nosso canal da Causa Operária TV, é um canal operário, revolucionário, 24 horas no ar, né? Compartilhem esse vídeo, né? Curtam e compartilhem os nossos conteúdos e se tornem membros do canal para dar um apoio ainda maior, né? Aqueles companheiros que podem, né, e querem contribuir regularmente para que a Causa Operária TV tenha um alcance cada vez maior, né? Então, fica aí o recado para os companheiros ajudarem a gente, né, a ampliar cada vez mais o nosso alcance. E já começando, vamos, como vocês viram ali, a questão da imagem da barreira sanitária, vamos começar sobre a questão da barreira sanitária no litoral do Paraná. Se a produção puder colocar de novo a foto, enquanto eu vou explicando para os companheiros qual que é a situação. Os prefeitos, né, do litoral do Paraná, né, são as 7 cidades, eles decretaram, né, uma espécie de lockdown, né, medidas restritivas, sob o argumento de combater o coronavírus, né, no momento em que o litoral é bastante afetado pela situação da pandemia, né. Então, segundo as informações da própria imprensa burguesa, né, a Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, a ANLIPA, né, em nota oficial na última segunda-feira, dia 22, disse que os 7 municípios, né, que são Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, né, vão manter as barreiras restritivas até o feriado da Páscoa, né, inclusive podendo haver prorrogação desse período, né. O presidente da ANLIPA, né, o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, que é do Podemos, né, foi inclusive aí apoiado pelo Ratinho Júnior, ele disse que os resultados da barreira são positivos. Os municípios litorâneos estão unidos nas ações para frear a disseminação da Covid-19 em nossa região nesse momento tão delicado da pandemia. Avaliamos os resultados da barreira como positivos. Comparamos com o período antes da ação e esse final de semana já teve uma redução de aproximadamente 50%. Vamos manter a restrição até o feriado de Páscoa, porque a capital do estado renovou seu decreto e precisamos permanecer com o litoral fechado nesse momento, disse o prefeito de Paranaguá. Aqui é importante para os companheiros, para quem não acompanhou a situação, isso pode confundir, mas o prefeito de Paranaguá, assim como os outros governantes e governadores e prefeitos da direita golpista, como o próprio Ratinho Júnior,
ele não fez nada para combater a pandemia. Então, não houve, por exemplo, na cidade de Paranaguá, que é a maior cidade do litoral, né, investimento em testes, não houve ampliação do sistema de saúde, não houve construção de nenhum hospital, não houve concurso público para contratar profissionais de saúde, né? Pelo contrário, inclusive, aqui é interessante porque o prefeito de Paranaguá, ele se elegeu, né, com um discurso ali buscando o apoio tanto do Bolsonaro quanto do Ratinho. Então, ele é uma espécie de prefeito bolsonarista, mas que em algum momento acompanhou também os ditos aí científicos, né? Então, no começo da pandemia, acompanhando a política do Bolsonaro, dos tratamentos aí alternativos ao coronavírus, o prefeito investiu milhões de reais, né, cerca de pelo menos 8 milhões de reais, num remédio chamado ivermectina, que não tem comprovação nenhuma, né, de ser eficaz para combater o coronavírus. É uma espécie de placebo, né, para dizer para a população que estava fazendo alguma coisa. Então, o governo gastou dinheiro nesse tipo de medida que não tinha eficácia nenhuma, né, e manteve, né, o porto funcionando, né, Paranaguá, os companheiros entenderem, a cidade por onde escoa aí toda a produção do estado do Paraná, né, sobretudo a exportação, não só também do estado do Paraná, mas de alguns estados vizinhos, né, como o caso do Mato Grosso do Sul e mesmo do Paraguai. E nesse sentido, passam por aqui muitas riquezas, muitos interesses dos capitalistas, né? Então, o porto, eles, em todo momento, se manteve funcionando normal, os trabalhadores continuaram trabalhando, não teve isolamento social, né? Não teve medidas sanitárias, apesar de toda a demagogia, né? Colocaram, por exemplo, na frente da entrada do ponto dos portuários, né, algumas pias para o pessoal lavar a mão, álcool gel, mas no final das contas os trabalhadores na sua função diária continuavam se aglomerando aí para poder, correndo risco, né, mas para poder dar lucro para os patrões. Obviamente é isso que os patrões são interessados. E nesse sentido, essa medida de trancar as praias, né, que é onde o pessoal, sobretudo da capital e do interior, procura viajar para ter algum tipo de lazer, né, é uma tentativa de jogar a responsabilidade dos governos, né, tanto do governo estadual quanto dos governos municipais, na população, no dito turista, né? Então, como a população do litoral ela já tem ela já enfrenta aí todo ano durante a temporada, né, uma superlotação dos seus locais de moradia ali da praia, porque vem muitos turistas para o litoral do Paraná. Então já existe aí atritos, né, entre a população local e os turistas. Então os governos eles estão procurando fazer demagogia com esse tipo de situação e colocando a culpa do coronavírus supostamente nos turistas. Então não seria o transporte coletivo, que continua lotado até agora, o responsável, né, pela questão da explosão dos casos do coronavírus, nem o fato do porto ter continuado funcionando a todo momento, mas sim seria o turista que vem no final de semana, né, que pega aí sua família em Curitiba, no interior do Paraná, e viria para o litoral, né, seria esse o responsável aí pelo coronavírus no litoral do Paraná, né? Então, a situação é tão grave, né? Eu peço que a produção coloque a outra foto, né, a foto do hospital, que o Hospital Regional do Litoral, que é a referência, né, em unidade de saúde no litoral do Paraná, ele teve que foi decretada, né, intervenção nele. Então, o Hospital do Trabalhador de Curitiba, a maior unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, ela destituiu a direção do Hospital Regional do Litoral, né, e interviu para poder mudar a administração que estava sendo feita durante a pandemia, né? Aí está a foto do hospital. O hospital, ele na tarde desta terça-feira, 23, né, foi anunciada a mudança na gestão do Hospital Regional do Litoral, o HRL, né, a unidade de referência na saúde pública e no enfrentamento ao coronavírus na região, diz a imprensa burguesa, né? Em nota oficial, Giovanni de Souza anunciou a sua saída da diretoria-geral
do HRL, né, o médico que dirigia aí a unidade, que passa agora por uma transição de gestão, sendo a partir de então uma unidade compartilhada e integrada ao Hospital do Trabalhador de Curitiba. O ex-diretor-geral fez um balanço da atuação dele e de sua equipe no HRL e agora irá assumir a gestão de outro hospital público do Paraná. Ele diz o seguinte, né, gostaria de comunicar que no dia de hoje está começando uma transição de gestão do HRL. Estamos, por definição da Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, passando por uma transição no modelo de gestão, buscando melhores serviços e atendimentos hospitalares para a primeira regional, que Paranaguá é a primeira regional de saúde do estado. Hoje está começando esse processo. O HRL passará de hoje em diante a ser uma unidade compartilhada. Com isso, está assumindo amanhã uma nova equipe para a devida transição, com direção geral, direção técnica, direção administrativa e direção de enfermagem. O que ele não falou, obviamente, é que isso daí se deve, né, ao fato da grave crise que vive a saúde no litoral do Paraná, né, dado que o Hospital Regional do Litoral, em vários momentos, ele teve aí a superlotação dos leitos de coronavírus, né? Já passou a acontecer de pessoas morrerem na fila de espera, né? Inclusive, teve um caso que chamou bastante atenção, que foi o suicídio de uma médica que trabalhava no hospital regional, né? Recentemente, há cerca de 2 meses atrás, né? No início do ano. Então, isso fica claro, né? O colapso da saúde no estado do Paraná, que eu gostaria de mostrar para os companheiros um pouco agora em números, né? Então, se a produção puder colocar o boletim do coronavírus no Paraná, né, o boletim da data de ontem, que trouxe aí o número de mais de 15 mil mortos, né? O Paraná ultrapassou os 15 mil mortos, e um detalhe que é o seguinte, esses são apenas os dados oficiais, né? O governador Ratinho, ele aproveitou para fazer demagogia, né? Ele decretou luta oficial, né? Para se solidarizar com as famílias dos mortos, mas ele, preciso dizer que ele é o responsável por essas mortes, né? O Paraná, segundo os dados do boletim de ontem, dia 24, tem aí 15.339 óbitos por coronavírus, né, sendo 807 mil casos de pessoas infectadas, né? Segundo o boletim, né, ele procura destacar o número de vacinados, né, que seriam 637.244 pessoas. O fato é que, conforme a própria imprensa burguesa divulgou ontem, o Paraná, nesse momento, tem uma média de vacinação mais baixa do que a média nacional, né? A nível nacional, o país chegou ontem a 6% da população que recebeu alguma das doses, né? E pouco mais de 2% das pessoas que receberam as 2 doses, né? O Paraná tem dados ainda abaixo dos dados federais, que já são muito negativos, né? Um outro detalhe que sempre fica escondido no boletim do coronavírus no Paraná é o fato das mortes por síndrome respiratória aguda grave. Tem uma outra tabela que eu peço que a produção passe para os companheiros verem, porque além dessas 15 mil mortes diretas por coronavírus, há também as mortes por síndrome respiratória aguda grave de complicações originadas pelo coronavírus. E nesse caso, né, essas mortes, elas são, se a gente somar, né, as mortes diretamente por coronavírus com as mortes por síndrome respiratória aguda grave, nós vamos muito além dos 15 mil mortos, né? O Paraná já estaria chegando nesse momento perto dos 30 mil mortos, né? Então seriam aí 15 mil mortos diretamente por coronavírus e mais 12.379 pessoas mortas por síndrome respiratória aguda grave por terem contraído o coronavírus, né? Ou seja, cerca de 27 mil, 28 mil pessoas mortas por coronavírus, né? Então, esse dado, obviamente, que o governo ele procura esconder, né? Porque ele é uma amostra, né? Uma prova clara, né? Uma medida do nível de omissão do poder público diante da crise, da maior crise sanitária que talvez que o país
já enfrentou, né? Eu queria aproveitar aqui para olhar o chat, os companheiros falam, vamos para cima, eles só gastam dinheiro onde não há eficácia nenhuma, incrível, é verdade, o companheiro Rude Pride fala isso aqui. Os agentes da lei deixam os motoristas pagarem pedágio para na chegada do destino serem barrados e instruídos a fazer o retorno. Exatamente, isso tem acontecido, inclusive, no litoral, né, nos últimos finais de semana, tem se formado várias filas aí, e os agentes do Estado, né, junto com a polícia militar, a polícia rodoviária federal, a guarda municipal e fiscais das prefeituras, né, na barreira sanitária, tem exigido aí que as pessoas tenham que comprovar um vínculo com a cidade de destino, né? Então a pessoa teria que ter um comprovante de residência, alguma coisa. Basicamente, só os moradores daquela própria cidade poderiam ir para ela, né? Então é um absurdo total, na verdade é uma espécie de estado de sítio, né? Que procura, obviamente, colocar a responsabilidade do coronavírus nas pessoas, né? Para acobertar os principais responsáveis, né? Que são aí os governantes, né? Como o caso do Ratinho Júnior, do prefeito da capital, do Rafael Greca, né? Do prefeito da maior cidade do litoral, o Marcelo Roque, de Paranaguá, e por aí vai, né? Então, isso daí é uma situação que está acontecendo em todo o país, né? Em que os golpistas, eles procuram, né, impondo essas restrições, né, colocar a responsabilidade como se fosse um problema da população se conscientizar, da população se prevenir, da população se cuidar, mas o fato é que eles não deram condição nenhuma da população sequer sobreviver, né, diante da pandemia, né? Tanto que a gente está no momento em que a vacina é uma questão central, né? E o país não tem vacina, né? Simplesmente não comprou as vacinas necessárias, não está produzindo vacinas, então a campanha de vacinação não anda justamente por isso, né? E aí, para mostrar serviço, para procurar dizer que estão fazendo alguma coisa, né, impõem essas medidas restritivas, né? E aí, agora, eu queria ir para uma outra questão, que é um outro desdobramento dessa política do Ratinho no Paraná, que tem a ver com a questão da saúde e com a questão da educação, né? Então, tem uma matéria de denúncia aqui dos sindicatos que diz, né, por que Ratinho Júnior esconde os dados sobre as mortes dos servidores da saúde na pandemia, né? É uma matéria do Sindisaúde, né, que denuncia aí uma manipulação, né, a ocultação dos dados por parte do governo do Ratinho Júnior, né? De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde do Paraná, né, a CESA, 241 profissionais de saúde nas diferentes funções morreram de coronavírus no Paraná. Segundo a CESA, né, 68 eram da enfermagem e 17.656 foram contaminados, né? Sendo 6.412 da enfermagem, né? Os servidores da enfermagem são os mais prejudicados, né? São 36% de todos os casos confirmados entre os servidores, né? Isso significa que o Paraná é responsável por 12% das mortes dos trabalhadores da enfermagem em todo o país. O problema é que esses números, mesmo sendo alarmantes eles não mostram toda a realidade, né? O Sindisaúde diz o seguinte: há problemas com esses números. A Secretaria não atualiza os dados desde 4 de março, né? Nós estamos aqui dia 25 de março, então fazem 21 dias que a Secretaria de Saúde do Paraná não atualiza os dados das mortes aí, e das infecções dos servidores públicos do Paraná, né? E foram justamente as 2 últimas semanas as piores no Paraná desde o início da pandemia, em março do ano passado, né? O sindicato ainda diz que, além disso, apesar dos pedidos de informação feitos pelo sindicato, a Secretaria de Saúde do Paraná não revela o local de trabalho das pessoas contaminadas. Então, para o Sindisaúde, a falta de transparência nas informações dificulta a análise das ações tomadas pelos governos e a eficácia das decisões dos governantes de cada esfera, né? Aqui eles estão denunciando claramente que
a falta de dados, a manipulação dos dados da saúde, ela cumpre claramente o objetivo de fazer com que a população não saiba efetivamente o que está acontecendo. Né? Se a população não sabe quantos trabalhadores, quantos servidores do Paraná morreram de coronavírus, como que vai se fazer uma avaliação se as medidas do governo são corretas ou não? Né? O que a gente está vendo, na verdade, é que as medidas do governo são todas aí jogo de cena, né? Não tem eficácia nenhuma no combate à pandemia, pelo contrário, né? São todas no sentido de acobertar a sua própria omissão, né? Então, o Síndico de Saúde ainda diz, né, que é importante saber quantas contaminações e mortes de servidores e servidoras e quantas foram de profissionais que atuavam na rede privada. Igualmente, é importante saber em quais unidades ocorreram as contaminações e mortes. Ao esconder os dados, o governo dificulta a fiscalização e a responsabilização dos gestores, e também impede que medidas eficazes sejam estabelecidas. Quer dizer, não só que o governo ele não faz nada para combater a pandemia, como ele ainda impede que um combate à pandemia seja feito, né? Como está denunciando aqui o Síndico de Saúde, né? Eles ainda dizem o seguinte, em reunião com a Secretaria de Saúde realizada no dia 26 de fevereiro, né, ou seja, quase um mês atrás, com a mediação do Ministério Público do Trabalho do Paraná, o Síndico de Saúde voltou a cobrar os dados sobre a pandemia na categoria dos trabalhadores da saúde. Como resposta, a Secretaria afirmou que naquele momento não tinha as informações sobre a quantidade de comunicações de acidente de trabalho emitidas. Por isso, algumas questões ficam em aberto. O que o governo tenta esconder, a pedido de quem, sob quais interesses, para proteger quem, né? Essas perguntas que o sindicato está levantando, obviamente que nós sabemos, né? É para defender o interesse dos capitalistas, né? Ele tenta esconder os dados para evitar que a população se revolte de ver a omissão total dos governos, né? Ou seja, os interesses que estão em jogo, no final das contas, são os interesses da população, dos trabalhadores, nesse caso aqui, dos trabalhadores da saúde, né, que são os trabalhadores aí da linha de frente no combate ao coronavírus, né? Se a gente fosse, inclusive, ver quem que combate o coronavírus, são só os trabalhadores da saúde, porque os governos, eles mais impedem os trabalhadores da saúde de fazerem o seu trabalho do que qualquer outra coisa, né? Então, eles dizem o seguinte ainda, ficou comprovado que governos com setores de inteligência ágeis conseguem ser mais efetivos no combate ao avanço da doença, diante da agressividade do novo coronavírus e de suas variantes, né? Aqui eles citam alguns outros países, né, que teriam agido, né, teriam testado a população, teriam aí feito investimentos pesados na saúde para combater efetivamente o coronavírus, né? E nesse caso é totalmente diferente do que acontece no Brasil, né, que não foi feito nenhum investimento, não foi feita testagem em massa da população e agora também a população não está sendo vacinada, né? Então, o sindicato, por fim, denuncia, né, que isso é responsabilidade do governador Ratinho Júnior, né, na condução da pandemia, que reflete na insegurança dos servidores da Secretaria de Saúde, né? A falta de transparência é uma escolha política que só contribui para que mais vidas de trabalhadores e trabalhadoras sejam perdidas pela Covid-19, né? Finaliza aqui o Sindicato da Saúde, né? E agora, essa situação é muito grave, a gente tem acompanhado aqui desde o início, né? Agora vamos falar um pouco da questão da educação, que é outra questão grave no Paraná, e um dos outros desdobramentos, né, que afetam toda a população, né? Tem um companheiro que diz, caraca, para quem já teve Requião, ter um rato agora é complicado. Comparado com o governo do Requião, foi uma espécie de governo petista, né? Um governo que conciliou aí com os servidores, né? Procurou aí manter um governo de conciliação com os setores aí ligados aos trabalhadores, né? E desde que o PSDB assumiu com o Beto Richa e depois com o seu sucessor, né, o Ratinho Júnior, foi implementado e passou a ser implementado um programa neoliberal muito duro contra os trabalhadores, né? Foi feita a reforma da Previdência em 2015 pelo próprio governo do PSDB. O Ratinho manteve o congelamento dos salários dos servidores,
né? Então é um governo de guerra contra a população paranaense que tem a ver com o próprio golpe de Estado, né? Sobre a questão da saúde que eu falava, companheiros, nós temos aqui uma situação bem grave, porque diante de toda essa situação que a gente mostrou, que vocês viram, da situação gravíssima do Paraná, né? Inclusive tem um outro detalhe também, é que agora o Paraná está precisando de oxigênio, né? As pessoas estão morrendo por falta de oxigênio no Paraná, e os golpistas, né, no começo do ano passado, eles fecharam a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, né, que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, né, em frente à refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, e a Fafem, ela tinha, como ela continua tendo, as condições de produzir todo o oxigênio necessário, né. Isso foi levantado no primeiro momento, quando faltou oxigênio em Manaus, né, que a Fafem teria condições de fornecer todo o oxigênio de Manaus, e agora esse caso está acontecendo no próprio Paraná, né. Então, diante de toda essa situação muito grave, né, o governo do Paraná, né, o governo do Ratinho Júnior, procura fazer pressão para a volta às aulas presencial, né? Então, a PP Sindicato denuncia, né, Sindicato dos Professores e Funcionários da Escola Pública do Paraná, o assédio, né, e a pressão pelo retorno presencial das aulas, né? Então, no momento aí de aumento da pandemia, né, os golpistas eles querem que as aulas sejam retomadas, né, as aulas presenciais, o que é uma política criminosa aí, que mostra, mais uma vez, que eles não têm comprometimento nenhum com a população, né? Então, diz o seguinte: após a orientação da PP Sindicato para que os educadores denunciem a falta de condições para o retorno das atividades presenciais, profissionais de educação descreveram a atual situação no Estado, que, por sinal, está longe das escolas irlandesas, né? Como o secretário da Educação do Ratinho Júnior, o Renato Feder, que é um capitalista, né? Ele tem feito aí várias pérolas nos últimos meses, né? Ele aí o papagaio, né? O responsável por reproduzir e defender com unhas e dentes a política dos banqueiros, né? Da burguesia para a volta às aulas. Então, ele já fez comparações infelizes aí de que a educação do Paraná estaria comparada aí de países da Europa, e de que, no caso dos professores terem dificuldade com o fato dos alunos que não têm internet, né, cerca de metade aí dos estudantes no Paraná não tem acesso à internet, e ele disse para os educadores se virarem, né? Então, esse tipo de coisa tem sido recorrente aí por parte do secretário do Ratinho, mas aí o sindicato relata, né, falta de materiais, assédio moral, cargas exaustivas e muita pressão é o que a Secretaria da Educação do Ratinho Júnior fornece aos professores, funcionários e estudantes. As denúncias foram recebidas desde o dia 24 de fevereiro, quando o secretário Renato Feder e o governador Ratinho Júnior mantinham a posição do retorno das atividades presenciais. Feder chegou a anunciar ainda que as escolas eram um espaço mais seguro e que os estudantes e profissionais estariam protegidos nas dependências dos colégios. A gente viu o quão seguros são esses espaços no caso de São Paulo, né? O governador aí, científico João Dória voltou às aulas em São Paulo, né, e não demorou um mês para que milhares de professores, funcionários e estudantes tivessem contaminados aí, com inclusive as novas cepas do coronavírus, né, que tem atacado, diferentemente das anteriores, os jovens, né? Então a gente teve aí óbitos de meninas e meninos, né, rapazes, a partir aí dos 12, 13 anos, né? Ou seja, quase crianças aí sendo assassinadas na escola por esses verdadeiros criminosos aí, que são os governantes aí da dita direita civilizada, né? Que são tão criminosos como o próprio Bolsonaro, né? Que é aí destacadamente o principal genocida do país. Então, aqui fica a denúncia, né, de que diante de toda essa catástrofe no estado do Paraná, que reflete a situação nacional, né, a direita paranaense, né, representada aí no governo do Ratinho Júnior, tem feito campanha ativa, né, recorrente e insistente, inclusive, passa no canal da filial da Globo todos os dias, nessa propaganda de que as escolas teriam as condições do retorno às aulas, né, o que é uma mentira total,
né, é um ataque contra toda a população e deve ser denunciado, né, em todos os lugares, como estão fazendo aqui os educadores, né, que estão já com a greve aprovada, né, caso o governo decrete a volta às aulas presenciais, né. Bom, eu queria por último dar uma olhada no chat aqui, ver os companheiros que mandaram aqui suas considerações. Os direitistas vão morrer abraçados a essa cloroquina, mas não largam em nome do lucro e do poder. Parecem o último Kizar ou César? Kizar, eu acho. Bom, a bomba vai explodir, é verdade. A situação no Brasil, como no Paraná, é explosiva, né? Bom, eu queria agradecer os companheiros que participaram aqui com a gente hoje, né? Chamar os companheiros a se inscreverem no canal, a curtirem o vídeo. E a gente se encontra na próxima quinta-feira que vem, né, a partir do 12h15, com mais um Panorama Brasil. E agora os companheiros ficam com a programação 24 horas da Causa Operária TV. Até mais, companheiros.